Amazonas guerreiras, mulheres lutadoras, mulheres que gostam de guerra, de luta, porrada. Dessa forma que a gente sempre viu e ouviu as histórias de HQs e de outros lugares. Filmes, livros, conta a história de Temícera, um local onde só existe mulheres, sem homens. E entre todas essas mulheres, uma das que mais ouvimos falar é a Mulher Maravilha, criada em HQs. Mas será que realmente isso existiu? Ou melhor, garanto a vocês que no Brasil isso existiu. Icamiabas, Amazonas brasileira. Em 1512, em uma viagem, os europeus tentaram chegar na Amazônia. E no rio eles estavam atravessando ali, quando de repente eles foram surpreendidos por mulheres guerreiras. Mulheres altas, brancas, com cabelo trançados, que a trança batia no quadril delas. Essas mulheres começaram a atacar eles, que disse que quando ele puxava a flecha era tão forte que furava o barco 30 centímetros. Não sei nem quanto é que dá 30 centímetros. Os homens ficaram atordoados e com medo. Que mulheres diferentes eram aquelas? Naquele momento, eles começaram a descobrir que existia ali um grupo de mulheres índias brasileiras, que naquela época ainda não existia o nome Brasil. E só um detalhe, na imagem eu coloquei elas no cavalo, mas naquela época ainda não existia um cavalo no Brasil. Quem sabe outra hora eu conto essa história para vocês. Francisco Orellana, não sei direito. Eu sei que esse cabra aí, ele relatou isso, que viu essas mulheres que guerreavam e lutavam. Icamiabas, as Amazonas brasileiras. O frei espanhol Gaspar de Carjaval escreveu um livro e relatou para todos da Europa que ali ele encontrou mulheres índias, guerreiras, que lutavam como homens, mulheres fortes, altas, e elas viviam só com mulheres, sem homens. E essa lenda repercutiu por toda a Europa. As Icamiabas eram índias que viviam numa tribo só de mulheres. Nessa tribo não podia ter homem de forma nenhuma, só elas. Elas que guerreavam, elas que faziam tudo, sem homens. Que elas iam em tribos onde havia muitos homens, e ele escolhia os homens mais belos, fortes e bonitos, e ali se deitavam com ele para poder ter filhinhos, índiozinhos, bonitinhos e lindinhos. E de repente, depois de muito tempo, e quando elas engravidavam, que nasciam meninas, elas ficavam. Quando nascia meninos, conta a lenda que elas devolviam para os pais. Lembrando que naquela época, os índios, eles não tinham essa questão de pai e mãe. Não tinha isso. Naquela época, os índios pensavam dessa forma. Que o filho era de todo mundo, da tribo toda. Tem também a parte que fala, que diz que quando nascia meninos, elas matavam. Mas isso aí é outra coisa. A palavra Icamiabas significa seios. Conta a lenda que elas tiravam o seu seio direito. Eu não sei qual dos seios que ela tirava, mas ela tirava um dos seios para poder atirar com a flecha melhor. Dessa forma, elas poderiam lutar melhor, agir melhor. Era uma forma que elas tinham de fazer isso. E a história é magnífica, gente. A história é muito grande, é muita coisa para falar. Pra você ter ideia, diz que na hora que elas iam se relacionar com os homens, que elas gostavam desse cara, elas mergulhavam no rio, e lá no fundo do rio ela procurava um barro, e nesse barro tinha que ser um barro que parecia mais uma pedra preciosa, e aí ela dava para esse homem, e junto com isso entregava outras coisas também. A maior dúvida e a maior de tudo, toda a questão é, realmente será que existiram essas índias mesmo? Será que existiram? Eu tô lendo o livro, que foi onde eu me baseei para fazer esse vídeo, o livro 1499 a.C. Um livro muito bom. É um livro magnífico. Conta a história do Brasil antes e lá eu encontrei essa história. E aí eu comecei a pesquisar mais a fundo e encontrei outros fatos também, como na revista Super Interessante, onde deixou mais detalhado. E na revista Super Interessante, eles disseram o seguinte: em 1967, eles encontraram uma tribo de índio, onde os índios tinham medo dessa palavra. Icamiabas. Eles tinham medo. Os índios, homens, tinham medo terrível dessa palavra. Por quê? Porque quando eles aprontavam alguma coisa, as índias falavam, se vocês... Eu não sei como é que índio fala. Se vocês fazerem alguma coisa, vou botar vocês pra floresta, pra Icamiabas pegar vocês.
conta o relato de um índio que diz que ficou preso com essas mulheres 30 dias. E nesses 30 dias ele tinha que ter relações com elas. E após ter relações e já não aguentar mais, elas mandaram ele embora. E depois encontraram outro cacique que relatou a mesma coisa. Então a maior pergunta é, será que realmente elas existiram? Será que elas existem? Será que de repente a gente for no Amazonas agora e encontra lá em Camiabas uma mulher alta, loira? Não, Índia não é loira, meu Deus do céu. Mas seria interessante. Já parou pra analisar que não contam pra gente essa história? Por que não é uma lenda tão maravilhosa como essa não é contada para nós? Por que não criar um filme, um gibi, uma revista contando a história das Icamiabas, as Amazonas brasileiras? Nossa história é linda, gente. Vamos pesquisar. Vamos entender. Porque se não te contam, eu conto. Eu quero ver a Índia mexer. Eu quero